os louvores a Ti, nos relacionar com os irmãos, ó Deus, ter essa comunhão tão boa, Senhor. Por isso, ó Pai, preserva, Senhor, preserva esse momento tão sublime na vida de cada um de nós como cristãos, mas nos fortalece, ó Deus, como crentes no Senhor, como os servos do Senhor, para que dia após dia a nossa intimidade contigo, ó Pai, ela cresça e venha a crescer, Senhor, e que nós, ó Pai, possamos frutificar, que a Tua palavra, ó Deus, ela possa ser pregada por tantos lares aí fora que carecem do Teu amor, de Te conhecer, Senhor, e essa missão, ela foi nos dada, Senhor, a cada um de nós como crentes no Senhor, de espalharmos, de apregoarmos o Teu Evangelho. Abençoa esse culto, ó Deus, que será realizado nesta noite, ó Pai. Nos faz sair daqui totalmente diferente de como entramos aqui, Senhor. Abençoa a cada um dos irmãos, das irmãs, ó Pai, e fala, Deus, grandemente aos nossos corações. É assim que eu te oro, ó Deus, e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Também os nossos irmãos que se encontram nos seus lares nesta noite, que estão nos acompanhando através da transmissão. Aproveitar, desejar um feliz ano novo, né? Já que nesses dias eu estive ausente, mas louvado seja Deus que o Senhor me sustentou e me preservou nele. Quero agradecer também aos irmãos pelas orações e que o Senhor possa retribuir a cada um de vocês grandemente, pois sei que muitos dos irmãos oraram por mim enquanto estive nesses dias doente, mas louvado seja Deus que, além de me sustentar, esteve comigo durante todos esses dias, porque o Senhor nunca nos abandona, Ele sempre está do nosso lado, mesmo em meio às lutas que nós passamos, o Senhor está conosco. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Salmos. O Salmo é o 25. Nós vamos ler 3 versos. Salmo 25, a partir do versículo 12. Salmo 25. Nós vamos ler os versos 12, 13 e 14. Todos acharam? Amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém, irmãos? Meus irmãos, temer ao Senhor é o primeiro passo rumo à sabedoria. Salomão, o homem mais sábio que já existiu na terra, ele escreve isso no livro de Provérbios. E no capítulo 1, verso 7, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber. E no verso 9, capítulo 10, no capítulo 9, verso 10, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que seria então esse temor? Porque muitos confundem temor com medo, né? De ter medo do Senhor. Mas o temor a que se refere aqui o salmista significa reverência a Deus. Significa reverenciá-lo. Então, irmãos, a reverência a Deus é fundamental para que tenhamos verdadeiramente conhecimento
do Senhor. Temer a Deus é admirá-lo de forma amorosa. Temer a Deus é ser reverente a Ele, é ser submisso, é honrá-lo, é ter o Senhor entronizado no coração. Temer ao Senhor é amá-lo acima de tudo e de todas as coisas. Então, irmãos, o temor é a maneira correta de se aproximar de Deus. E no texto que nós acabamos de ler, o salmista ele vai citar alguns privilégios daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. No versículo 25, no versículo 12 que nós lemos, ele vai dizer que ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, aqueles que temem ao Senhor são instruídos por Ele a tomar as decisões certas na vida. Meus irmãos, na nossa caminhada nós temos que tomar muitas decisões. Nós temos que fazer muitas escolhas. E não é fácil fazer a escolha correta. Muitas vezes. Mas o texto nos diz que quando tememos a Deus, Ele mesmo, irmão, nos instrui a tomar a decisão correta. É isso que o texto nos diz. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ele mesmo vai à nossa frente. Ele abre o caminho. Ele mesmo, irmãos, nos toma pela mão e nos guia. Ele vai nos apontar o caminho seguro e correto. Então é um privilégio temer ao Senhor, porque Ele nos instruirá na decisão que nós devemos tomar. Um outro privilégio está no versículo 13, a parte A, quando diz que na prosperidade repousará a sua alma. Aqueles que temem ao Senhor têm uma vida espiritual próspera. Vivemos dias sombrios que tanto tem se disseminado essa teologia da prosperidade. Mas a verdadeira prosperidade é a prosperidade da alma, irmãos. E a prosperidade da alma vai ser para aqueles que temem ao Senhor. Muitos têm passado por problemas que têm afetado a sua alma. Muitos estão doentes espiritualmente. Eles aparentam estar sadios no corpo, mas as suas almas estão aflitas. Muitos têm buscado a alegria em tantas coisas, mas espiritualmente estão fracos e aflitos. Mas os que temem ao Senhor, a sua alma repousa em Deus. A sua alma, ela deleita-se em Deus. E aquele que teme ao Senhor, ele vai desfrutar da fonte inesgotável, irmãos. Vai desfrutar do próprio Deus. Porque só Deus, irmãos, pode trazer paz e alegria à alma. Não há onde encontrar, irmãos. Paz e alegria só o Senhor pode nos dar. A verdadeira alegria, não uma alegria passageira, mas uma alegria duradoura. E essa paz que muitos buscam, nós sabemos que só no Senhor nós encontraremos. A paz para a nossa alma. E um outro privilégio se encontra no versículo 14, na parte A também, que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, irmãos, aqueles que temem ao Senhor desfrutam da sua intimidade. A dádiva, irmãos, mais importante que alguém pode usufruir na vida é desfrutar da intimidade com Deus. Não há nada, irmãos, nada, absolutamente nada, mais importante do que isso. Desfrutar da intimidade de Deus. Pois é na presença dele, irmãos, que existe plenitude de alegria. Só na presença do Senhor. É na sua destra que há delícias perpetuamente. Então, irmãos, não devemos buscá-lo por causa dos nossos interesses, mas sim buscá-lo como um Deus grandioso, que merece ser reverenciado, que merece toda a nossa devoção.
Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos guia. Então precisamos verdadeiramente devotar ao Senhor o nosso louvor e a nossa gratidão. Não devemos buscá-lo por causa do que Ele pode nos dar. Aquilo de mais importante Ele já nos deu, pois nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Estávamos perdidos e Ele foi ao nosso encontro e nos achou. E é por isso que estamos aqui. Então devemos, irmãos, engrandecer ao nosso Deus. Quanto mais nos deleitamos em Deus, quanto mais prestamos a Ele a nossa devoção cheia de reverência, mais Ele vai se revelar a nós. Ele vai dando-nos a conhecer da sua intimidade. Meus amados irmãos, temer ao Senhor é um privilégio maravilhoso. Que possamos refletir sobre isso e mudar o nosso foco. Eu sei que hoje já é o segundo culto, né, de oração, mas que possamos pensar ainda sobre isso, porque muitas vezes nós fazemos planos, mas que o nosso foco seja buscar ao Senhor, amar ao Senhor, honrá-lo. Como foi orado nesta noite, os dias são difíceis. Nós não temos previsão de coisas boas, mas o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, nós vamos passar por dificuldades, sim, mas com Ele nos ajudando, nos auxiliando, nos preservando, nos guardando, nos abençoando. Pois Ele é o nosso Deus. E Ele cuida do seu povo. E nós somos o seu povo. Então que possamos refletir sobre isso. O Senhor não deve ser honrado, não deve ser honrado só por nossos lábios, irmãos. O Senhor deve ser honrado com a nossa vida inteira. Inteira. Não devemos honrar ao Senhor apenas com os nossos lábios, mas que a nossa vida honre e glorifique ao Senhor. Que seja essa a nossa principal busca nesse ano. Temê-lo, honrá-lo, amá-lo, reverenciá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo e sermos gratos. Que longe de nós esteja a ingratidão, que longe de nós esteja a murmuração, pois o nosso Deus merece honra e glória, louvor e gratidão de nossa parte. Passamos por momentos difíceis, mas Ele estará conosco, Ele está conosco, Ele esteve conosco e estará conosco, pois Ele não muda. Então que possamos pensar sobre isso, amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, entronizá-lo verdadeiramente em nosso coração. Esse é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E com certeza, irmãos, se nós honrarmos ao Senhor, Ele irá nos abençoar segundo a sua vontade. Amém? Que possamos refletir sobre isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Senhor, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa nos dar, ó Deus, entendimento da Tua palavra, Senhor, e aplicá-lo, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito em nossos corações, para que possamos, ó Deus, verdadeiramente honrar ao Senhor. Que a nossa vida, Senhor, glorifique tão somente ao Senhor. Ó Deus, não nos deixe, Senhor, ser levados, ó Deus, por falsas doutrinas, por ensinos, ó Deus, que são contrários à Tua palavra, e que, ó Deus, agradam ao coração do homem. Não, Senhor. Que possamos, ó Deus, nos render ao Senhor, que possamos ó Pai, reverenciar o Senhor através das nossas vidas, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda e nos capacita a isso, pois Tu nos conheces, ó Deus, e reconhecemos, ó Deus, que dependemos do Senhor, somos frágeis, somos fracos, ó Deus, colocamos isso diante de Ti, para que em nome de Jesus o Senhor, ó Deus, possa trabalhar no coração de cada um de nós, e que possamos, ó Deus, ó Pai, verdadeiramente amá-lo, honrá-lo, exaltá-lo com a nossa vida, Senhor. Deus, que tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos abençoado, tem nos ensinado, ó Deus, que possamos, ó Deus, colocar em prática na nossa vida, para que através das nossas vidas, ó Deus, o Teu nome seja exaltado, e que vidas, ó Deus, possam, ó Deus, ó Pai, ser, ó Deus, impactadas pelo nosso modo de viver. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
o Senhor nos ensinou isso em sua palavra. E que possamos pensar sobre isso. Nós somos o teu povo. E que possamos andar como o povo escolhido pelo Senhor. Vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Pois a tua palavra também nos diz que mais importa agradar ao Senhor do que aos homens. Que possamos pensar sobre isso, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Deus, esse seja o objetivo da nossa vida. Amá-lo, honrá-lo e exaltá-lo. Ó Deus Santo e Pai querido. É assim, meu Senhor da glória, que mais uma vez nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sauda aí teu irmão com a paz do Senhor, de frente ou de trás. Eu gostaria já de convidar o Ministério de Louvor para que juntos possamos adorar ao nosso Deus. Amém? Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, reconhecemos, ó Deus, que do Senhor é que vem o nosso sustento. Tu tens, ó Deus, nos abençoado todos os dias, ó Pai, suprindo, ó Deus, as nossas necessidades. Tu tens nos abençoado, Senhor. E colocamos, ó Deus, com forma de gratidão diante de Ti esses dízimos e ofertas. Te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, abençoe e consagre a Ti. Para que em nome de Jesus, ó Deus, todos esses recursos, ó Deus, possam glorificar e exaltar o Teu nome nesta casa, Senhor, através da expansão do Teu reino. Ó Deus, glorifica a Ti mesmo, ó Deus, através de tudo que Tu tens realizado, Senhor, em nosso meio. E é assim, Deus Santo e Pai querido, que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dar os avisos, e antes dos avisos, as crianças para irem para as suas salinhas. Amém? As crianças podem ir para as suas salas. E os avisos é sexta-feira, às 6 horas da manhã, como os irmãos já sabem, a partir das 6 horas da manhã, consagração aqui na igreja, de 6 às 7 da manhã. No domingo, a partir das 9 horas, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. E no domingo, a partir das 18 horas, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Estes são os nossos avisos para essa semana. E a partir do mês de fevereiro, como o pastor já divulgou, é que vão ter outras atividades, né? Vão retornar os estudos bíblicos, o curso de teologia, vai ter o culto da família, o encontro da família, a volta dos agrupes, né? Então, esse mês ainda é um mês, vamos dizer assim, de férias, né? Mas em fevereiro nós retornaremos com todas as nossas atividades, em nome de Jesus. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer esse segundo período de oração. Tem muitos pedidos aqui de oração. Então, você que pode, fica de joelho, para que nós possamos juntos intercedermos por todos esses pedidos, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Senhor, por podermos estar aqui nesta noite, reunidos, ó Deus, como teu povo, sabendo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, por meio de Cristo nos ouve. E queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti neste momento, ó Deus, para interceder, ó Deus, pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão passando, ó Deus, por dificuldade. E nós queremos, ó Deus, Te apresentar, ó Deus, a vida de Lívia, Senhor, que está com problema de depressão. Deus, tem misericórdia dessa alma, Senhor. Livra ela, Senhor, desse mal. Como também, ó Deus, a vida de Duda, Creuza, de Larissa, Senhor, que estão com problemas de ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, repreende, ó Deus, esse mal na vida dessas pessoas. Repreende, ó Deus, esse mal na vida dos nossos irmãos, Senhor.
Ó Deus, tende misericórdia, Senhor, para que elas possam, ó Deus, ter, ó Pai, a sua alma, Senhor, restaurada, Senhor. Que toda essa aflição, que toda essa angústia, ó Deus, que tenha as perturbado, Senhor, possam ser, ó Pai, dissipadas da sua alma, Senhor. Deus, tende misericórdia, Senhor, e cura, Senhor, a alma de cada uma delas. Ó Senhor, te apresentamos também, ó Deus, a vida de Ingrid, de Elias, de Odir, também do tio de Daniele, Senhor. Ó Deus, eles estão com câncer. Ó Deus, e Tu sabes, ó Deus, a situação, ó Deus, que cada um se encontra neste momento. Mas sabemos, ó Senhor, que basta apenas uma palavra Tua, Senhor, para que, ó Deus, essas vidas, ó Deus, possam ter, ó Deus, a sua saúde restaurada, Senhor. Ó Deus, fazer, ó Deus, com que, ó Pai, esse câncer desapareça segundo a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, e que eles, ó Deus, possam confiar no Senhor. Acima de qualquer coisa, eles possam colocar a sua confiança no Senhor, a sua esperança no Senhor. Pois só Tu, ó Deus, é que pode, ó Deus, operar o milagre. Só Tu, ó Deus, é que pode mudar essa situação. Só Tu, ó Deus, é que pode reverter esse quadro, Senhor. Por isso apresentamos diante de Ti, ó Deus, estas vidas. Te apresentando também, Senhor, ó Deus, ó Senhor, a vida de Luana, Senhor, a vida também do presbítero Neto e de tantos outros, ó Deus, dos nossos irmãos, ó Deus, que não chegaram até nós, mas nós sabemos que estão passando, ó Deus, por esse momento, Senhor, de dificuldade, Senhor, com essa gripe, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, os cura, ó Senhor, os levanta, Senhor. Restaura, Deus, a saúde deles, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E também, ó Deus, por tantos outros irmãos e que estão, ó Deus, espalhados pelo nosso país, que estão passando, ó Deus, neste momento, Senhor, por essa pandemia, Senhor. Ó Deus, e também, ó Deus, tantos casos, ó Deus, de gripe, de dengue, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, ó Deus, que têm, ó Deus, sofrido, ó Senhor, também, ó Deus, pelo, ó Deus, ó Senhor, superlotação dos hospitais, ó meu Senhor da glória. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e restaura, Senhor, a saúde, Senhor, dessas pessoas. Como também, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus pelos médicos, enfermeiros, ó Deus, e tantos outros, ó Deus, que já vêm, ó Deus, há tanto tempo, Senhor, passando, ó Deus, nessa pandemia, Senhor, muitos exaustos, ó meu Senhor da glória, que Tu possa, Deus, abençoar, ó Deus, esses médicos, ó Deus, restaurar, ó Deus, também as suas forças, ó Deus, para que eles continuem, ó Deus, dando assistência, Senhor, àqueles que, ó Deus, se achegam até eles, meu Senhor da glória, que Tu possa usá-los, ó Deus, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Ó Deus Santo e Pai querido, te pedimos, ó Senhor da glória, ó Deus, por aqueles casais, ó Deus, que estão em conflito, ó Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, visita o coração, Senhor, dos esposos. Visita o coração, Senhor, das esposas, o meu Senhor da glória. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, eles possam ser reconciliados pelo Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, Tu possas, ó Deus, repreender, ó Deus, todo espírito, ó Deus, de confusão, de contenda nos lares e nas famílias, meu Senhor da glória. Deus, em nome de Jesus, que nesses lares, ó Deus, haja uma busca pelo Senhor. Para que em nome de Jesus, ó Deus, Tu possa, Deus, transformar, ó Deus, o coração de cada um deles. Ó Deus, para que, Senhor, eles possam viver em harmonia, Senhor, como um casal, como família, meu Senhor da glória. Ó Senhor, são tantas as afrontas, ó Deus, contra as famílias, ó meu Pai. Mas que em nome de Jesus, Pai, Tu possas livrá-los, ó Deus, de toda investida do mal, Senhor. E que Tu possa, Deus, restaurar, ó Deus, esses lares, ó Deus, que estão, ó Deus, passando nesse momento, ó Deus, por esses conflitos. Que Tu dê sabedoria, Senhor, e discernimento, Senhor, aos maridos e às esposas, para que eles glorifiquem ao Senhor através do seu casamento. Abençoa também os filhos, meu Senhor da glória, os guarda e os livra, Senhor, de toda influência maligna e mundana, meu Senhor da glória. Repreende, ó Deus, toda a rebeldia, Senhor, dos filhos contra os pais. E que haja, Senhor, harmonia nos lares, ó Deus. Que os pais, ó Deus, possam instruir os seus filhos. E que os filhos, ó Deus, possam obedecer aos seus pais. E que vivam, ó Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Deus.
Ó Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, te pedimos também, Senhor, ó Pai, pela esposa de Jonatas, ó Senhor, pela família da esposa de Jonatas, para que tu possa, Deus, pelo teu Santo Espírito, alcançar, ó Deus, essas almas, que tu possa, Deus, ó Pai, se revelar a eles, meu Senhor da glória, que tu possa, Deus, alcançar o coração deles, meu Senhor da glória, que tu possa salvá-los, ó meu Senhor da glória, que eles possam, ó Deus, ter os seus olhos abertos e reconhecer o Senhor como o Senhor da vida deles, meu Senhor da glória, como Redentor, ó Deus da vida deles. Vá ao encontro dessas almas, meu Senhor da glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Ó Pai, te apresentamos também, ó Deus, a vida de Geraldo, Senhor. Ó Senhor, o relato é que há mais de 4 meses, ó meu Senhor da glória, ele espera por uma cirurgia. Ó Senhor, tem misericórdia, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, que tu possa, Deus, fazer, ó Deus, com que essa cirurgia venha a ser realizada, meu Senhor da glória. Ó Deus, só tu sabes, ó Deus, quanto este homem, ó Deus, tem sofrido, ó Deus, à espera, Senhor, dessa cirurgia. Ó Deus, que tu possas, ó Deus, operar, ó Deus, no coração, ó Deus, daqueles, ó Deus, que dirigem os hospitais, meu Senhor da glória, para que eles possam, Deus, em nome de Jesus, olhar para este homem, meu Senhor da glória, e possam realizar, ó Deus, essa cirurgia que há tanto tempo ele espera, Senhor. Te apresentamos também, ó Deus, a vida de Daiane, que irá fazer uma cirurgia de câncer. Ó meu Senhor, que tu possa usar, ó Deus, os médicos, ó Deus, para a glória do teu nome, que tu possa usá-los, ó Deus, para que, em nome de Jesus, ó Deus, essa cirurgia, Senhor, tenha bom êxito, e que teu nome, ó Deus, venha a ser glorificado através dessa vida. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, segundo a tua vontade, tu também, ó Deus, pode confundir a medicina, pois o que é a medicina diante de ti? Ó Deus Todo-Poderoso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que tu possa restaurar, ó Deus, a saúde de Daiana, através dessa cirurgia, segundo a tua vontade, Senhor. Ó Deus, te apresentamos também, Senhor, a família de Cícero, ó Deus. Ó Deus, pelo seu falecimento, que tu possa, Deus, em nome de Jesus, Senhor, levar consolo aos corações dos familiares, pois só tu, ó Deus, é que pode, Senhor, consolar o coração daquele, ó Deus, que está triste, que está angustiado, ó Deus, por esse momento de perda, Senhor. Visita esses corações, Senhor, e restaure e consola, Deus, para a glória e louvor do teu santo nome, ó Deus. Pai santo e querido, queremos, ó Deus, te apresentar neste momento, Senhor, a nossa denominação. Ó Deus, a ação evangélica, Senhor. Deus, para que em nome de Jesus tu possa, Senhor, dar sabedoria, Senhor, a diretoria, Senhor, aos pastores, ó Deus, que dirigem, ó Deus, essa denominação. Que tu possa, Deus, em nome de Jesus, gerar temor no coração de cada um deles ao Senhor. Ó Deus, que as decisões, ó Deus, que eles venham tomar, ó Deus, possam tão somente glorificar o teu nome. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, eles busquem, ó Deus, a tua orientação. Ó Deus, para que, Senhor, tudo, ó Deus, que eles possam realizar seja segundo a tua vontade. Dai sabedoria a cada um deles, ó meu Senhor da glória. E nós te pedimos, ó Deus, pela igreja de Solidade, Senhor. Ó Deus, que há tanto tempo, ó Deus, tem sofrido, meu Senhor da glória. Que em nome de Jesus, ó Deus, tu possa, ó Deus, levantar, ó Deus, uma liderança, Senhor, para dirigir, ó Deus, o teu povo naquele lugar. Deus, um homem temente a ti, uma mulher temente a ti, Senhor. Uma mulher e um homem, ó Deus, que busquem ao Senhor e que vivam, ó Deus, para a glória do teu nome. E que tu possas, Deus, usá-los, ó Deus, para que, ó Deus, aquela igreja, Senhor, possa ser fortalecida. Deus, visita o coração daqueles irmãos, meu Senhor da glória. Muitos deles, ó Deus, estão frios, ó Deus, distantes de ti. Que tu possa, Deus, reaquecer no coração deles, ó Deus, a alegria da tua salvação. Que tu possa trazê-los de volta, ó meu Senhor da glória. E que aquela igreja, Deus, possa ser restaurada para louvor da tua glória, meu Senhor da glória. Que vidas, ó meu Senhor da glória, possam ser alcançadas naquela cidade, Senhor, através da pregação do evangelho genuíno, ó Deus. Ó Deus, a partir da ação evangélica de Solidade, meu Senhor da glória. Pai, a obra é tua, o povo é teu, a igreja é tua, meu Senhor da glória. Por isso clamamos a ti, meu Senhor da glória. Visita aquele lugar, meu Senhor da glória. Restaura, Deus, aquelas almas, meu Senhor da glória. Traz elas de volta, Senhor, para o aprisco, meu Senhor da glória. E levanta, Senhor, um homem segundo a tua vontade, Senhor, para conduzir o teu povo naquele lugar, meu Senhor da glória. Te pedimos, ó Deus, pela tua casa, Senhor, pela tua igreja local, Senhor.
pela vida do pastor Hamilton, pela vida da missionária Ana Paula, que Tu possa, Deus, abençoá-los, derramar, Senhor, da Tua graça, Senhor, sobre a vida deles, que Tu possa, Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, ajudá-los, ó Deus, nas suas dificuldades, meu Senhor da glória. Que Tu possa, Deus, instruí-los, ó meu Senhor da glória, em cada aconselhamento, em cada decisão a ser tomada, Senhor, neste lugar, meu Senhor da glória. Toma, Senhor, toda a liderança, Senhor, em Tuas mãos. Que Tu possa, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos guiar, Senhor, nos guardar. Deus, nos livrar, Senhor, do escândalo, do tropeço, meu Senhor da glória. Nos livrar, ó Deus, das heresias, dos ensinos errôneos, meu Senhor da glória, que são contrários à Tua palavra, Senhor. Nos ajudar, nos capacitar, meu Senhor da glória, para que todos nós juntos, ó Deus, possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Senhor, para que, ó Deus, o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, para que o Teu reino, ó Deus, se expanda, meu Senhor da glória, para que vidas, ó Deus, possam ser, ó Deus, ó Pai, alcançadas pela pregação do Teu evangelho, meu Senhor da glória. Ó Deus, abençoa, Deus, a cada irmão e irmã deste lugar, meu Senhor da glória, que Tu possa, Deus, guardá-los e livrá-los de todo o mal. Que em nome de Jesus, ó Deus, eles possam honrar ao Senhor com suas vidas, meu Senhor da glória. Que Tu possa, Deus, livrá-los, ó Deus, de todo o mal, Senhor, de todo escândalo, de todo tropeço, meu Senhor da glória. E que Tu repreenda no nosso meio, ó Deus, todo espírito de divisão, de dissensão, de contenda, meu Senhor da glória. Ó Deus, como a Tua palavra assim nos ensina, que possamos amar ao Senhor e amar aos nossos irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e que esse amor seja um amor, ó Deus, verdadeiro, meu Senhor da glória. Que não fique, ó Deus, apenas em palavras, mas que, ó Deus, possam ser postos em ação, meu Senhor da glória. Que possamos verdadeiramente amar, ó Deus, com as nossas ações, meu Senhor da glória, para louvor da Tua glória, Senhor. Te apresentamos, ó Deus, a congregação, ó Deus, do Novo Cruzeiro, a vida, Senhor, do presbítero Wagner, meu Senhor da glória, e de todos os nossos irmãos que ali se encontram, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, Senhor, dá sabedoria a Wagner, Senhor, ajuda ele, meu Senhor da glória, e que em nome de Jesus, ó Deus, vidas, ó Deus, possam ser, ó Deus, alcançadas, ó Deus, pelo poder da pregação da Tua palavra, Senhor. Deus, alcança vidas, ó Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, ó Senhor, a Tua igreja, Senhor, naquele lugar, ó Deus, possa, Senhor, ó Pai, testemunhar do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o Teu povo naquele lugar. Ó Senhor, Deus e Pai. E nós Te pedimos, ó Deus, de forma geral, pela igreja brasileira, meu Senhor da glória, por cada pastor, ó Deus, que tem velado, Senhor, pela Tua palavra, que tem, ó Deus, zelo pela Tua palavra, que Tu possa, Deus, preservá-los em Ti, que Tu possa guardá-los, meu Senhor da glória, e que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, continuar sendo usados pelo Senhor, ó Deus, na ministração da Tua palavra, meu Senhor da glória. Pois estamos vivendo, ó Deus, momentos sombrios, ó Deus, onde, Senhor, ó Pai, ensinos, ó Deus, contrários à Tua palavra, Deus, tem se espalhado no nosso país. Mas que em nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, Tu possa, Senhor, preservar, ó Deus, aqueles que temem ao Senhor, e que eles, ó Deus, continuem honrando a Ti, Senhor, pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, Senhor, ó Deus, falando sobre o pecado, falando sobre a salvação, meu Senhor da glória, pregando, Senhor, sobre arrependimento, meu Senhor da glória. Não os deixe, Senhor, cair em tentação, Senhor. Não os deixe, Senhor, ser, ó Deus, levados, ó Deus, por ventos de doutrinas, ó Deus, ó Pai, contrários à Tua palavra. Mas que eles, ó Deus, acima de tudo, temam e amem ao Senhor. Ó Deus Santo e Pai poderoso, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, pois necessitamos e carecemos do Senhor. E que nenhum de nós, ó Deus, venha retroceder, mas que possamos estar firmes, ó Deus, com foco no Senhor. E que nenhum de nós, ó Senhor, ó Pai, venha, Senhor, ser, ó Deus, encantado, ó Deus, com nada neste mundo, Senhor, mas que em nome de Jesus nós possamos, acima de tudo, ó Deus, amar ao Senhor. Nos ajuda quanto a isso, Senhor, que os nossos olhos, ó Deus, possam estar no Senhor, que os nossos olhos, ó Deus, possam estar fitos no Senhor, que possamos, ó Deus, buscar ao Senhor com toda a nossa força, de todo o nosso coração.
Que nenhum encanto desse mundo, Senhor, venha nos tirar da Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Ó Senhor, guarda o nosso coração temente ao Senhor. E é assim, Deus Santo e Pai querido, que nós te oramos, ó Deus, agradecidos, ó Deus, mais uma vez por este momento tão gracioso que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E neste momento eu gostaria de convidar o diácono Denberg. Ele irá ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 13. Levíticos 13, nós vamos ler os 3 primeiros versos e depois nós vamos passar para o verso 45 e 46. Levítico 13, a partir do verso 1, diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando uma pessoa tiver inchaço, ou pústula, ou mancha brilhante na pele do corpo, parecendo sinal de lepra, ela será levada ao sacerdote Arão, ou a um dos sacerdotes seus filhos, e o sacerdote examinará a mancha na pele do corpo. Se o pelo na mancha tiver se tornado branco, e a mancha parecer mais profunda que a pele, é mancha de lepra. Ao verificar isso, o sacerdote a declarará impura. Vá para o verso 45 e 46. O leproso que tem feridas vestirá roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá o lábio superior e clamará: impuro, impuro. Em algumas versões diz imundo, imundo. Enquanto a ferida de lepra estiver nele, estará impuro. Ele estará impuro, viverá só, pois sua habitação será fora do acampamento. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, nesta hora, que o Senhor nos ajude, Deus, a entender a Tua santa e gloriosa palavra. Te peço também a Tua misericórdia sobre a minha vida, e que em nome de Jesus Cristo, o Teu nome seja glorificado, Senhor, nesta hora. Muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade, e em nome de Jesus, prepara o nosso coração, Senhor, para receber as Tuas instruções. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bem, amados irmãos, nesta noite eu queria vos falar acerca da lepra e o pecado, o que eles têm em comum. Há muito tempo esse texto já vinha me chamando a atenção, e quando eu recebi o convite para vir trazer uma porção da palavra do Senhor, fui meditar acerca daquilo que estava escrito aqui, e é bem interessante nós observarmos os sintomas que a lepra tinha em relação ao pecado que nos rodeia, ou que rodeia a humanidade. São coisas bem parecidas e que nós precisamos estar atentos, porque há muita gente vivendo neste mundo cheia de lepra ou cheia de pecado. Porque nós vivemos num mundo, como já
Foi falado, um mundo onde a situação ela não é fácil e o evangelho ele precisa ser pregado para que as pessoas elas entendam a situação que elas se encontram no dia de hoje. É muito importante. E olhar para o livro de Levíticos, conforme o nome nos indica, o terceiro livro de Moisés, destaca a função dos sacerdotes, que eram membros da tribo de Levi, ao qual o próprio Deus escolheu para que pudessem servir a Ele no seu santuário. Alguns comentaristas, eles dizem que o livro de Levítico, ele passou a ser um pouco menosprezado, até mesmo pelos cristãos. Por quê? Talvez por estar lá no Pentateuco, as pessoas elas não dão muita ênfase em relação ao que está escrito no livro de Levítico, um livro que vai falar de leis cerimoniais, um livro que vai falar sobre holocaustos, sobre sacrifícios que existiam naquela época. Só que suas verdades, elas estão revestidas de fundamental importância para todo o povo de Deus. A Bíblia, ela tem total importância para todo o povo de Deus. E possa ser que seja lá no Velho Testamento ou no Novo Testamento, há verdades grandiosas para o povo de Deus aqui. E nós precisamos estar atentos a isso. Esse capítulo em si, ele vai tratar acerca da lepra. O que era que acontecia? Ele vai falar acerca da lepra, da úlcera, dos furúnculos. Ele vai falar de eczemas, de impinges. Ele vai falar de calvície. Vai falar acerca da lepra que era dado, ou fungos que era dado, até mesmo nas casas. Ele vai falar sobre isso. O capítulo 13, 14, 15 vai falar muito sobre isso. E olhando para isso, nós percebemos que Deus, por meio da palavra, ele se preocupava com o estado físico do seu povo. Isso é bem verdade, porque Deus ele se preocupa com isso. Mas também nós temos que entender que, além do estado físico, há um estado dentro da humanidade ou dentro de todo ser humano que precisa ser tratado, que é o estado espiritual. Lá mora algo que é mortal, chamado pecado. Mortal. E olhar para as Escrituras Sagradas, nós observamos que nas Escrituras Sagradas, geralmente, uma das representações do pecado era justamente essa questão da enfermidade. Nós olhamos lá no Salmo de número 147, apesar dele ser um salmo de aleluia, nós vemos lá o salmista dizendo que o Senhor, ele diz lá no Salmo 147, verso 3, sara os quebrantados de coração e lhe ata as feridas. O que era que acontecia? O povo de Israel havia sido cativo lá na Babilônia, e agora esse povo retornava para a sua terra. E o coração desse povo, cheio de pecado, estava ferido, porque voltava para uma terra devastada, e agora a maioria, uma boa parte dos seus familiares não estavam mais lá. E quem poderia atar essas feridas de coração? Porque a ferida que existia no povo não era ferida no corpo, mas sim no coração. Então, quem poderia atar essas feridas? O Senhor. Jesus Cristo, lá em Mateus, em Marcos capítulo 2, ele vai dizer que os sãos não necessitam de médicos, sim os doentes. Então, no coração da humanidade, ele anda doente. E ele necessita de saber que há uma cura para essa doença. E aí nós observamos Jesus, ele falando isso em Marcos. Mas voltando para a lepra, uma vez que essa infecção ela tomava conta da pessoa, ela tornava a pessoa cerimonialmente imunda. E ela não poderia mais nem estar ali junto à comunidade e nem também adentrar para adorar ao Senhor. Ela não poderia. Ela teria que ficar agora fora do acampamento para que pudesse ali ser examinada pelo sacerdote. E ali, devido ao exame que o sacerdote fazia, ela poderia ficar até 3 semanas de quarentena, vamos dizer assim. Não só a pessoa ela era examinada, mas era examinada as roupas, a casa da pessoa também era examinada. Os fungos que era contido ali. Por quê? Por que era examinada? Porque
ela poderia se estender e isso poderia causar bastante danos às outras pessoas que estivessem por perto. Então o sacerdote ele examinava aquela pessoa até que a doença ela retrocedesse ou ela poderia se desenvolver. Assim também é o pecado. O pecado, quando ele se desenvolve, ele pode, assim como a lepra, causar grandes danos à humanidade. Na verdade, o pecado ele causou grande dano à humanidade, e nós sabemos disso. Então nós vamos observar alguns pontos que eu separei para que a gente possa ver acerca da lepra em relação ao pecado. A primeira coisa que nós observamos é que a lepra, ela não era algo superficial. Ela surgia de dentro do ser humano e aí ela ia causando algumas manchas. Muitas vezes ela se desenvolvia numa ferida para que aí o sacerdote observasse. O texto vai nos dizer, no verso número 3, ele vai dizer o seguinte: o sacerdote examinará a mancha na pele do corpo, se o pelo na mancha tiver tornado branco e a mancha parecer mais profunda que a pele, aí o sacerdote examinaria isso. Quando ele via que estava mais profunda que a pele, ele observava e dizia: é lepra. E aí nós observamos que não era algo assim superficial. Depois ela se tornava superficial, mas era algo que vinha de dentro para fora. Eu estive lendo acerca da lepra, que hoje é conhecida como hanseníase. Alguns médicos, eles dizem que a lepra ela passava até de 5 a 20 anos para ela poder se desenvolver. A mesma coisa é com o pecado. Nós observamos Jeremias no capítulo 17, ele dizendo que enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E essa palavra que está aqui, corrupto, nesse texto do capítulo 17 de Jeremias, ela significa que o coração ele é doente. O coração da humanidade ele é um coração adoecido. Por quê? Porque o pecado, irmãos, não é um problema superficial. O pecado ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. O pecado ele vem de dentro dessa natureza caída. E mesmo que eles tentem inúmeras coisas para apaziguar o pecado por ele ser muito mais profundo, e quanto o coração do homem ele não for transformado, não haverá cura para esse pecado. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que, porque eu sei que em mim não habita bem algum. É interessante nós observarmos o que Paulo está falando, porque algumas pessoas, elas dizem que o ser humano, a humanidade, ela tem algo de bom. E eu não estou dizendo que não há pessoas boas, mas quando nós observamos o que a Escritura fala, a bondade inerente do ser humano, quando nós falamos acerca da bondade inerente do ser humano, nós não conhecemos nem a Bíblia, nem o nosso próprio coração. Porque nós acabamos de ler o texto de Jeremias. Jeremias diz que o nosso coração, ele é enganoso. Paulo, ele disse que dentro dele, um homem como Paulo, ele disse, não habita bem algum. Então essa bondade inerente do ser humano, ela não existe, porque o nosso coração é mau. E enquanto esse coração ele não for regenerado, o pecado ele só tende a se alastrar. É importante nós observarmos isso, que o coração realmente é um coração mau. O nosso coração, se ele não for transformado pelo poder da palavra de Deus, como já foi dito esta noite, irmãos, não haverá jeito para a humanidade. No século XVIII, na Inglaterra, havia uma lei que, quando se pegava alguém furtando, lá havia um juiz que ele determinou, se pegar furtando, vai torar uma mão direita dessa pessoa. E se ele cometesse mais uma vez esse crime, amputaria a mão esquerda dele. E aí, nesse meio, tinha um trombadinha que ele roubou 2 vezes e foram amputadas as 2 mãos dele.
Só que esse homem, ele se especializou em roubar com os dentes. Veja só. Poderia roubar, poderia torar a mão esquerda, a mão direita, poderia arrancar todos os dentes da boca deste homem. Ele arrumaria um jeito para roubar, porque enquanto o coração dele não for trocado, ele permanecerá no pecado. É assim que acontece com o ser humano. Jesus, ele disse que, em Mateus capítulo 15, ele disse que é daqui, do coração, que procede os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. É do coração. Então o pecado, ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. No tempo de Jeremias, havia falsos profetas, que eles se negavam a dar má notícias ao povo. E Jeremias vai dizer, no capítulo 6, verso 14, Jeremias vai dizer: esse povo, esses profetas, eles curam superficialmente a ferida do meu povo. Eles dizem que tem paz aonde não há paz. E quando nós observamos essa mensagem, ela se repete nos dias de hoje. Nós observamos pastores, coaches, eles dando essa mensagem de dizendo que há paz quando não há paz, e não relata aquilo que o pecado pode fazer com o ser humano. Por isso que o ser humano, ele vive afundado no pecado, dentro das igrejas, e vivem afundado no pecado. E isso é muito grave, irmãos, porque nós observamos que desde lá de trás, depois que o pecado adentrou a terra, meus irmãos, as coisas elas não melhoram. Então no Jeremias ele dizia isso. Então essas pessoas, esses pastores, esses coaches, eles acreditam no mito do progresso. O que é isso? Eles acreditam que os seres humanos, eles são bons e que eles estão se aperfeiçoando, não só a si, mas estão aperfeiçoando o mundo. Quando nós observamos que a coisa ela piora a cada dia. A cada dia o pecado ele fica, eu não tenho nem palavras, mas fica muito mais pior. Então o ser humano ele não está se aperfeiçoando em nada. A única coisa que ele se aperfeiçoa é em pecar. Eu estava falando com uma pessoa que nós falamos sobre a vacina essa semana. Eu e o irmão Heraldo, nós estávamos conversando sobre a vacina. E nós vemos que depois que a vacina começou a ser dada, nós observamos que o povo, aí foi que pecou. Aí é que o povo peca. Porque eles não estavam querendo que a pandemia ela saísse porque eu posso voltar a trabalhar. Não. Boa parte dela queria para pecar, porque é isso que está no coração do homem. Então nós observamos que esse pecado, que a lepra, como ela não era superficial, o pecado também não é superficial. Ele é algo que vem de dentro do ser humano. Outra coisa que nós observamos é que a lepra, quando ela atingia o indivíduo, ela se alastrava. Volte seus olhos aí agora para o verso 21 e 22. Mas, se o sacerdote a examinar, e não houver pelo branco nela, e não estiver mais profunda que a pele, mas estiver escurecido, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se ela se espalhar na pele, o sacerdote a declarará essa pessoa impura, é caso de lepra. Então nós observamos que ela também se espalhava, ela se alastrava. E quando você vai ler sobre a hanseníase, a hanseníase ela afeta as terminações nervosas do indivíduo à medida que ela começa a se espalhar. O que era que acontecia? Ela produz alguns nódulos, que é chamado de úlceras. Em seguida, ela vai começar a contrair os membros dessa pessoa. Os membros vão começando a ficar deformados. E aí, o que começava com uma ferida, ela se espalha e vai transformando todo o corpo da pessoa. E esse corpo vai sendo transformado numa massa de decomposição e feiura. Era isso que acontece, com a hanseníase, se ela não for tratada. Aí, quando nós olhamos para o pecado, nós observamos que o pecado ele é igual. Ele também vai começando a se espalhar sutilmente.
Tiago, no seu capítulo 1, não precisa você ir para lá, no seu capítulo 1, ele vai falar algo bem interessante. Ele vai dizer no verso de número 15: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, ela gera a morte, ou ele gera a morte. Observe que é uma sequência, ela vai se alastrando. Tiago vai dizer que, então, a cobiça, depois de haver concebido, ele vai dizer que dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, o que é que vai acontecer? Gera a morte. Quando nós olhamos para isso, nós observamos os nossos pais, lá no início, em livro de Gênesis. O que é que acontecia? Houve o pecado de Adão e Eva, e aí agora eles têm um filho, seu filho Caim. O que foi que aconteceu? Caim agora ele é um mentiroso e é um homicida. Então observe bem, deste pequeno pecado, ou deste começo, o que foi que aconteceu? O pecado, ele daí começa a se espalhar. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai corromper e escravizar toda a humanidade. E o que é que Deus faz? Deus envia um dilúvio para que pudesse conter esse pecado. Só que aí nós observamos o seguinte: por que Deus enviou o dilúvio? Porque a terra estava toda tomada de perversidade, de desgraça, de violência e de corrupção. Agora eu lhe pergunto, de lá para cá a coisa mudou? Não mudou, porque o pecado ele tende a se espalhar. É isso que acontece. O pecado ele tende a se espalhar. Então não melhora, irmãos. A cada dia a coisa só piora. E muitas vezes as pessoas elas acreditam nessa questão do progresso, né? Do ser humano, ele está num processo aí de melhora. Não, irmãos, Isaías vai dizer no capítulo de número 5, no capítulo 1, verso de número 5, ele diz que toda cabeça está doente e todo coração está enfermo. O ser humano ele precisa ouvir a verdade do que faz o pecado, para que o coração dele ele seja transformado pelo poder da palavra de Deus. É isso que o ser humano precisa. Não só isso, irmãos, mas quando nós observamos o terceiro ponto agora, é que esse pecado, ele também contamina, que essa lepra, ela contaminava. E assim como a lepra contaminava, o pecado também contaminava. Essa palavra que é dita aqui no texto, chamada de imundo, ela foi repetida 53 vezes no livro de Levíticos. E ela descreve uma contaminação que tornava a vítima imprópria para a vida, tanto dentro da sociedade como na adoração na casa de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 51, nós observamos o salmista Davi ali numa oração de confissão. O salmista Davi, ele vai começar a observar o que o pecado fez com ele. O salmista Davi diz que esse pecado, ele contaminou os olhos dele, contaminou a mente, os ouvidos, os ossos, o coração, a boca, e ele diz mais que as suas mãos, elas estavam manchadas com o sangue de Urias, ao qual ele tinha derramado. Então observe bem, esse pecado, ele não só contamina, não é uma contaminação bestinha, não, ela contamina os nossos olhos. Ele contamina os nossos olhos. E nós sabemos disso. Porque muitas vezes nós queremos tirar os nossos olhos de algo impróprio e os nossos olhos insistem em ir para lá. Nós sabemos que ele contaminou também os nossos ouvidos. Porque muitas vezes nós queremos ouvir coisas que esse mundo tem para falar para nós e muitas vezes não queremos ouvir a palavra de Deus. Porque esse pecado, ele contaminou. E ele contaminou não só as mãos de Davi. Se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas, ele também, quando nós éramos do mundo, poderia ter contaminado as nossas mãos. Porque assim como Davi matou Urias, nós também teríamos coragem de matar uma pessoa. Porque o pecado, ele faz isso com o ser humano. E nós observamos a maldade que está estendida neste mundo. O pecado aí, o povo matando por causa de R$2 ou por causa de um celular. É isso que o pecado faz. O pecado, ele contamina.
Só que Davi olha para aquele que pode limpar o seu pecado. E no verso 2, no verso de número 2, ele vai falar o seguinte. No verso de número 1, ele vai falar o seguinte: Senhor, compadece-te de mim. E ele diz mais: e lava-me, Senhor. Só o Senhor para se compadecer dessa humanidade caída. Só o Senhor para se compadecer do nosso pecado. Porque nós também éramos pecadores que vivíamos distante desse Deus. E glória a Deus porque Ele nos encontrou. E Ele também se compadeceu de nós e lavou a nossa alma. Bendito seja Deus. Então, irmãos, qualquer coisa que o pecado ele toca, ele contamina. Ele contaminou da criança ao velho. Contaminou da criança ao velho. Muitas vezes nós observamos a criança sem ela nem saber o que é mentira ou o que é verdade. E ela agindo com a mentira. Porque a criança também ela foi contaminada. Davi disse que desde o ventre de sua mãe, ele disse que a mãe dele concebeu ele em pecado. Então observe bem a desgraça que o pecado faz na vida do ser humano. E nós precisamos pregar essa verdade para que as pessoas elas sejam curadas desse pecado. Para a glória de Deus. E só há um jeito para a humanidade, meus irmãos, se o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo pecado, for derramado sobre a vida dessa pessoa. Só há um jeito. E nós observamos também que esse pecado, irmãos, ele não só contaminava, mas ele também isolava. A lepra também, ela isolava o doente. Assim também é com o pecado. Observe comigo o verso número 46. Enquanto a ferida da lepra estiver nele, estará impuro. Ele está impuro, viverá só, pois sua habitação será fora do acampamento. Então, observe que aí agora a vítima identificada com essa lepra, ela teria que viver agora só e fora do acampamento. Nós observamos aqui que as palavras que eram ditas para um leproso eram palavras muito duras. Ou do leproso para aqueles que se aproximassem dele. Eram palavras muito duras. Só um minuto. Eram palavras muito duras. O imundo agora, o leproso, ele teria que habitar só. E a sua habitação, ela seria ali fora do arraial. O que era que também ele deveria fazer? Ele deveria rasgar as suas roupas, cobrir o lábio superior e gritar: imundo, imundo, sempre que alguém se aproximasse dele. Ele deveria permanecer lá fora do arraial, fora do acampamento, até que ele fosse curado ou que ele morresse. Isso era o que poderia acontecer. Quando eu estava lendo alguns comentários, há um comentário de... O nome do comentarista é um pouquinho complicado, eu não vou dizer, mas é um comentário bem interessante, que ele vai falar acerca do rei Azarias. O rei Azarias, ele pegou lepra. E aí, lá no texto de 2 Reis, capítulo 15, vai dizer que ele agora vai ter que habitar numa casa separada. E o comentarista diz que essa situação era mais ou menos o seguinte: esse rei, ele foi lançado entre os mortos. Ele diz isso. E quando eu estava lendo esse comentário, eu me lembrava acerca de quando nós vamos pregar o Evangelho. Quando nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos falar para as pessoas acerca de quão horrível é o pecado e o inferno pior ainda. O que é que as pessoas elas dizem? Boa parte dela: eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Algumas pessoas elas dizem até o seguinte: eu não me importo com o inferno. Lá eu vou ter bastante pessoas lá. E teve até um comentário de um cantor que ele disse o seguinte: eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, porque no inferno lá eu posso cantar um pagode, um negócio lá. No céu deve ser muito chato. No céu deve ser aquela coisa, só os anjos tocando, não sei o quê. Então eu prefiro ir para o inferno. Mas ele não conhece essa realidade. Lá no inferno, irmãos,
não há companhia. Lá é um lugar de isolamento e solidão. Assim como os leprosos que ficaram lá fora do acampamento, os pecadores perdidos, eles vão estar na mais completa solidão. Ficarão lá só para sempre. E o pior, longe da presença de Deus. E isso é muito mais grave do que nós imaginamos. E agora eu queria adentrar no quinto ponto. Essas pessoas, além de estarem longe da presença de Deus, Jesus, certa feita, ele falou acerca do inferno e ele usou a palavra Gehenna. Se referia ao lixo que era encontrado, que se encontrava lá na cidade de Jerusalém. E lá no texto de Marcos capítulo 9, Jesus vai dizer que lá é onde o verme não morre, nem o fogo se apaga. Veja só. Então esse inferno, ele é um depósito de lixo que está lá preparado para o diabo e seus anjos e para aqueles que rejeitaram a mensagem do evangelho. Então, olhando para essa verdade que Jesus falou, você acha que o inferno é lugar de pagode? Você acha que o inferno é lugar de resenha? Não. Não tem tempo para isso. Apocalipse capítulo 19, eu queria que você fosse para lá. Apocalipse capítulo 19, verso 20, diz assim: mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que realizou diante deles os sinais com quem enganou os que receberam a imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Você acha que esse lugar é lugar de tocar pagode? Você acha que esse lugar é lugar de ter de conversinha, de parceria? Não. Lá diz que arde como fogo e com enxofre. Então que Deus tenha misericórdia dessas almas, dessas vidas que pensam dessa forma. Que lá no inferno terão bastante companhia. Sim, porém, não tem tempo para conversa. Porque lá é lugar de fogo. Então, observando isso, nós observamos que lá é um lago de fogo que está preparado para o diabo e seus aliados, que ali eles sofrerão eternamente, juntamente com as pessoas que não foram encontradas no livro da vida. Por que, irmão Denberg? Simples, porque não creram na mensagem do Evangelho. Não creram na mensagem do Evangelho. E quando você não crê na mensagem do Evangelho, você não pode agora ser incluído na família de Deus. Portanto, não crê na mensagem do Evangelho, você não pode ser incluído na mensagem, na família de Deus. E portanto, você não pode dizer, todos nós somos filhos de Deus. Não. Tem que crer no Evangelho. Crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, se arrepender dos seus pecados, aí sim você pode ser incluído nessa família. Então nós observamos isso. Essa é o triste resultado daqueles que rejeitam essa mensagem. Muitos deles até morrem dessa forma. Muitas pessoas no leito de morte é levado a mensagem do Evangelho e simplesmente eles rejeitam. Para essas pessoas, só há preparado uma coisa: o lago de fogo. Porque quando você olha o texto que nós estamos lendo de Levíticos, por favor, vá lá para Levítico novamente. No verso de número 57, ele vai dizer o seguinte: se ela aparecer de novo na roupa, no tecido, no pano ou no objeto de couro, é lepra que se espalha. Queimarás no fogo aquilo que está
a lepra? Ele está falando aqui das roupas. Mas quando nós vamos olhar para aquele que é pecador e que morre sem dar crédito à mensagem do Evangelho, o que é que acontece? Ele só vai servir para o fogo eterno. É só para isso que vai servir. Só que, quando você começa a olhar para o Velho Testamento e você olhar as maravilhas que Deus fez, você não vê só aquilo que Moisés escreveu ou que outras pessoas escreveram acerca desse nosso Deus. Não, você vê muito mais do que Moisés, muito mais do que os sacerdotes. Num texto como esse, nós olhamos e vemos Jesus. E aí nós olhamos para aquilo que Isaías falou. Isaías capítulo 53, verso 5, ele diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque se nós não tivéssemos sido sarados, o nosso destino era o lago de fogo. Mas louvado seja Deus, que Ele nos achou e nos encontrou em meio a uma multidão, e nós temos que ser gratos a Ele por isso. Para nós concluirmos, uma breve conclusão, essa era a consequência da lepra: isolamento total. Ela se espalhava, ela contaminava. A lepra fazia isso. A mesma coisa acontece com o pecado. Só que muitas vezes a consequência da lepra, ela era temporária. Só que o pecado não, irmãos. A consequência do pecado é eterna. E os israelitas, eles não conheciam a cura para essa lepra. Se caso a vítima fosse curada, era pura misericórdia de Deus, porque ela foi curada. E quando nós olhamos para o pecado, nós observamos quão grande é a misericórdia de Deus em enviar Jesus Cristo, porque em Cristo Ele é a solução para o pecado. E aí, toda vez que alguém entrega a sua vida a Cristo, o que é que acontece? Ele anuncia as boas novas de salvação, que há uma solução para a cura do pecado, para essa enfermidade que ela é mortal, assim como eu falei lá no início. Toda vez que alguém faz isso. Então, toda vez que alguém entrega a sua vida ao Senhor, Ele vai anunciar, através da sua vida, as boas novas de salvação, que há solução para esse pecado. Não só isso, ela vai agora entender que ela foi visitada pelo supremo e sumo sacerdote, que se compadeceu de sua enfermidade, que era mortal. Toda vez que alguém escuta a mensagem do Evangelho, é mais um leproso que se livrou do lixo eterno que estava preparado para ele. Aonde a Bíblia nos diz que lá o fogo ele não se apaga. Percebe aí a importância de nós pregarmos acerca do pecado, para que a humanidade ela reconheça que quão horrível é o pecado e mais terrível ainda é o inferno. Então a lepra ela fazia isso, e o pecado também ele faz isso com o ser humano. E eu queria agora só trazer algumas aplicações para nós. Eu e você, que fomos livres desse lugar de tormento, livre dessa enfermidade mortal. Nós podemos adentrar o santuário de Deus. Não só aqui na igreja, na minha casa, no meu trabalho, na universidade, no meio da rua, caminhando, eu posso levantar os meus olhos para o céu e clamar ao Senhor, e o Senhor abre as suas portas. Na verdade, elas já estão abertas para que eu possa clamar a Ele e minha oração chegar lá, no trono da graça, e Ele possa ouvir e atender as minhas orações. Bendito seja Deus por isso. Então nós fomos livres disso. Nós agora podemos
agora termos acesso à comunidade, termos acesso de novo ao arraial. E isso é grandioso, porque nós agora olhamos para aquilo que Jesus fez por nós. Como Isaías vai dizer no verso 53, no capítulo 53, no verso 4, verdadeiramente esse Deus, ou esse Jesus, ele tomou sobre si toda nossa enfermidade. Então, toda vez, irmãos, que nós olharmos para essa verdade, para essa realidade, e nós estarmos cientes disso, você que está aqui hoje, você que está em casa também nos ouvindo e nos vendo, não há motivos para que você rejeite a igreja, os cultos, os membros, a comunhão dos santos, a leitura da palavra e a oração. Não há motivos. Se você tem ciência disso, não há motivos para isso. Sabe por quê? Porque toda vez que você rejeita uma dessas coisas, você está rejeitando não elas, mas você está rejeitando aquele que te visitou no momento em que você estava totalmente enfermo, preparado para o fogo. Então não há motivo. O que nós devemos fazer é nos arrepender do nosso pecado, nos arrepender das nossas falhas, deixar de mimimi, voltarmos para a igreja. E é lógico que tem pessoas que não podem vir, mas você que pode é voltar para a igreja, participar da comunhão dos santos e ter esse momento que nós estamos aqui, de oração, de leitura da palavra e de momento de nós ouvirmos o nosso Deus falar conosco. É isso que nós precisamos fazer, nos arrependermos. Porque esse Deus, ele nos livrou dessa condenação eterna. E a outra aplicação que eu queria fazer, não sei se todos aqui já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas você que está em casa ou você que vai assistir essa mensagem depois, eu queria dizer a você que, assim como o leproso lá de Marcos capítulo 1, e eu queria que você fosse para lá, verso 40, diz assim: Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Irmãos, você que está me ouvindo, assim como esse leproso, você que veio aqui hoje, ou você que está escutando essa mensagem, eu queria que você soubesse, Jesus, ele quer curar você. Para que você possa ter acesso a Deus, é só por meio de Cristo Jesus. Porque, como eu falei, os sacerdotes lá atrás, eles não podiam curar. Eles simplesmente ficavam acompanhando o processo. Ou cura, ou morre. Só que quando nós olhamos para Jesus, o sumo sacerdote, ele disse que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Então esse Jesus, ele tem poder sim para te curar. O que é que precisa fazer? É você crer nele, se arrepender dos seus pecados e viver uma vida que agrade a esse Deus. Então, você que nos escuta ou você que irá nos escutar futuramente, faça isso. Porque assim como foi falado neste culto esta noite, os dias são maus e nós precisamos ser purificados pelo sangue precioso de Jesus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa ser aplicada no nosso coração e que nós sejamos gratos a esse Deus, porque assim como
Ele teve misericórdia de muitos leprosos lá atrás. Ele teve misericórdia de mim e de você. E curou a enfermidade que havia dentro de nós, chamada pecado. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Meu amigo, só o Senhor é Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Louvamos a Deus por ter nos trazido a palavra sobre pecado e lembrar-nos da graça que há em Cristo Jesus, pois a sua palavra diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então somos gratos a Deus porque Ele nos libertou, e temos que anunciar essa mensagem a muitos outros, para que eles também sejam libertos e possam viver na presença do nosso Deus. Vamos orar, amém? Glória a Deus. Que bom aqui ver Carlos e Joelma junto conosco mais uma vez. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, bendito e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, pois o Senhor, Deus, tem recobrado a nós esta mensagem, Senhor, crucial, que deve ser anunciada nesses últimos dias, Pai, para que muitos, ó Deus, voltem-se os seus olhos para o Senhor Jesus, aquele que pode dar verdadeira vida, Senhor, perdoando os nossos pecados e nos purificando de toda injustiça. Senhor Deus, somos gratos a Ti porque nos alcançaste. Visita também muitos outros, ó Deus, e tantos quantos, Senhor, ouvirão esta mensagem, para que o seu coração, ó Deus, seja iluminado pelo Teu Espírito, a fim, ó Deus, de que se arrependam e que confiem em Cristo como único Senhor e Salvador. Pai, abençoa a nossa volta para casa, nos dá uma noite de sono reparador, abençoa o restante da semana, meus irmãos, também abençoa aqueles que estão em seus lares nesta hora, e que o Senhor, Deus, possa, Senhor, nos trazer novamente a este lugar, para estarmos contemplando a Tua palavra e adorando o Teu santo nome. Assim eu oro, Deus, agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.